Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Majestoso ganhou contornos de decisão, tanto para Mano Menezes quanto para o diretor de futebol Rubão. Eu vou te contar bastidores nesse sentido. A pressão aumentou muito nas últimas horas. Mas tem uma boa notícia: Rodrigo Garro pode jogar, mas ainda depende de uma coisa que eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? 930 mil. Caramba, muito obrigado. Eu tenho a pretensão de chegar em 1 milhão de inscritos. Sei que a gente vai chegar. Gostaria que fosse o quanto antes, por isso eu convido você a se inscrever. Você que já se inscreveu, meu muito obrigado, de coração. Você que ainda não se inscreveu e assiste aqui os conteúdos, acha o conteúdo legal? Bora, só se inscrever, não custa nada. Deixa o like no vídeo também. Vamos falar do Timão e dos bastidores nas últimas horas, depois da derrota para o São Bernardo, que transformaram esse jogo, esse clássico contra o São Paulo, num caráter muito decisivo. E assim, não é uma mera especulação ou uma opinião baseada apenas em resultados ruins, não. A gente tem acompanhado aí com informações de bastidores que tanto o diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, quanto o técnico Mano Menezes sofrem uma grande pressão interna dentro do clube. E uma coisa está ligada à outra, porque a Gazeta Esportiva soltou uma notícia no dia de hoje de que o Rubão ele já não goza de tanto prestígio, já não tinha tanto prestígio ainda durante a eleição. O Rubão tem um período, tem uma fase dele como diretor de futebol mal sucedida em 2007, ano do rebaixamento do clube. E não era visto com bons olhos para assumir a pasta do futebol da gestão Augusto Melo. O Augusto bancou o Rubão como o seu fiel escudeiro para comandar as negociações, justamente num período muito difícil de uma reformulação completa ou quase completa no elenco alvinegro. A questão é, ocorreram algumas barberagens nesse processo. O clube, pela falta também de um executivo de futebol e pela inexperiência, digamos assim, do Augusto chegando na presidência e precisando cuidar de muitas coisas, ele designou ao Rubão digamos, a capitania do processo. E ele se perdeu em algumas situações. O Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo na véspera, teve a questão do Rodrigo Garro, que demorou a ser regularizada, poucos reforços até aqui não conseguiram ser utilizados, e os que estavam aí, alguns ainda não conseguindo. O Félix Torres também foi um que demorou a ser efetivada a contratação. E a gente tem visto declarações recentes, tanto do goleiro Cássio, capitão do time, quanto do técnico Mano Menezes, que mostram um desconforto com a reformulação que não aconteceu na prática. O Corinthians contratou 6 jogadores, em que apenas 3 puderam jogar, mas aí por questões extraordinárias, o próprio Diego Palácio, que agora sofreu uma lesão, enfim, muscular. Então o Corinthians até integrou aí o Vitor Mer, o jogador da Copinha, lateral esquerdo, que pode aparecer, mas eu acho muito difícil, a tendência é que seja o Hugo, mas ele treinou com o grupo profissional, assim como o menino Rian. Foram novidades no treinamento dessa segunda-feira e muita gente querendo o Vitor, querendo oportunidade para ele. Mas para vocês verem, o Diego Palácios mal estreou, já sofreu uma lesão. O Rodrigo Garro ainda não conseguiu jogar. O Gustavo Henrique ainda não tem condição física de atuar. Então o Corinthians contratou um jogador que depende de um tempo para que ele possa performar. Ou seja, as contratações elas até estão acontecendo, mas dentro de um tempo que o Corinthians não permite. A pressão no Corinthians é tão grande que você tinha que começar o Campeonato Paulista com um time minimamente montado. Eu vou dar o exemplo do Santos, por exemplo, que dentro da sua realidade montou um time completamente do zero, com presidente novo também, mas que começou a trabalhar antes do fim do ano passado. O Corinthians não podia, porque tinha uma oposição na gestão passada e oposição da gestão que assumiu. A transição não foi tranquila e, pelo estatuto, o Augusto Melo não podia dar nenhuma canetada antes do dia 2 de janeiro. Um problema que, inclusive, pode ser resolvido para as próximas eleições, nas próximas gestões, porque isso fez com que o Corinthians perdesse muito tempo. E isso gerou um desconforto. No Cássio, que tinha vários amigos, parceiros e companheiros de longa data, viu esses caras serem liberados pela atual diretoria e não viu o clube contratar.
na mesma medida. Pelo contrário, inclusive quantitativamente, muito menos do que aqueles que saíram. O técnico Mano Menezes também começou a dar suas letrinhas irônicas em entrevistas coletivas, dando a entender de que realmente o Corinthians ainda não está no estágio necessário. Isso atenua o trabalho do Mano um pouco, mas isso não diminui a pressão, porque essa pressão do Mano não vem só de agora, desses 3 jogos, ela vem do ano passado. O Mano era o comandante naquele 5-1 para o Bahia, na derrota para o Inter em casa, num time que sofreu demais para se manter na Série A. Mesmo com um ano turbulento, a folha de pagamento de 20 milhões de reais, 22 milhões de reais e um elenco que o Corinthians tinha, não era para estar naquela situação. E ele cometeu algumas escolhas equivocadas também. E ele também participa da reformulação. Ele aceita participar da reformulação. Não foi a gente, não foi eu nem você que aceitou o desafio de montar um Corinthians do zero. Foi o Mano. E disse ele que gosta disso. Pois bem, então agora segura, né? Segura porque o Corinthians perdeu tempo e era óbvio que o processo seria difícil, mas ele não está conseguindo. Então a pressão não vem de agora, vem do ano passado. E o Rubão, com essas, digamos, com esses deslizes burocráticos que a pasta do futebol acabou cometendo do ano passado para cá, começou a sofrer pressão da torcida, mas de forma interna também. E o entorno do presidente Augusto Melo já começa a perceber que talvez o Rubão não seja o cara ideal para a pasta. E é por isso que o Augusto contratou, às pressas, recentemente, o Fabinho Soldado, ex-jogador, né, mas que era gerente de futebol lá do Flamengo, para assumir a pasta como diretor executivo e tomar a frente das negociações, para que o Corinthians não sofra com casos como o do Lucas Veríssimo, como o do Mateuzinho, em que o Augusto fala, mas assim, abertamente. Quando chegou para mim, já estava nessa situação. Ou seja, o Rubão comandou a negociação, deixou o jogador treinar no Corinthians, sem ter um contrato assinado, não viu que as cláusulas prejudicavam o clube. Quando o Augusto tomou conhecimento, opa, peraí, manda voltar. Só que aí a barbeiragem já tinha sido feita. Então tudo isso está pressionando o Rubão no cargo e, ao mesmo tempo, o Mano Menezes, que também está incomodado com a reformulação que não está sendo feita de forma adequada pelo próprio Rubão. E aí o Cássio sai de campo reclamando da reformulação. E isso é uma crítica direta ao Rubão. Só para vocês terem uma ideia de tudo o que está acontecendo. E a gente sabe que tudo isso depende de resultado. Se o Corinthians tivesse vencido os 3 jogos do Campeonato Paulista, goleando, sei lá, atuando bem, tudo isso pouco importava. A reformulação aconteceria no seu tempo, no tempo necessário, no tempo que fosse para ser feito. As coisas iriam acontecer dentro de um curso normal, o Mano teria tranquilidade para trabalhar, o Rubão não seria incomodado, inclusive aquela frase dele, épica já, né? Ela já nasceu épica, dizendo que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, ela estaria sendo, inclusive, reverberada num outro sentido. Se liga, cuidado aí, olha o Corinthians. O resultado não vem. O resultado não veio, o desempenho também não, e aí começa a saltar aos olhos aquilo que a gente está vendo. O Corinthians ainda não tem um time, tem muitas dificuldades. O Mano Menezes está sendo obrigado a recorrer a jogadores da Copinha, que venceram a Copinha e ganharam o título, é verdade, mesmo sem brilhantismo, foi uma equipe que foi crescendo ao longo da competição, mas num nível de base, gente. Vamos com calma. Tá todo mundo querendo que esses caras, esses moleques, sejam titulares já do Corinthians. A gente vai correr o risco de fritar um por um. Então, o processo precisa ser de uma outra forma, mas o futebol não deixa. O Corinthians não deixa. A pressão ela é tão grande que esta terça-feira ela pode sim marcar uma mudança, seja no departamento de futebol, seja no comando técnico. Eu acho muito difícil ainda que o Mano Menezes seja mandado embora, mesmo no caso de uma derrota para o São Paulo. Não vou dizer muito difícil, acho difícil, pouco provável, mas eu não vou dizer que a possibilidade não existe, porque a pressão das organizadas tem aumentado, a pressão externa tem aumentado e a pressão interna também. E eu sempre gosto de lembrar, o Mano Menezes não era o técnico do Augusto. O Augusto não queria o Mano Menezes. E ele precisou engolir o Mano Menezes depois do Duílio assinar um contrato até o fim de 2025, com uma multa considerável. Então, para não onerar os cofres do clube e também para não mexer numa estrutura que já precisava de muita mudança, o Augusto manteve o Mano e está dando respaldo para o Mano. E nas entrevistas está dizendo que conversou com o Mano e que está tudo certo.
Isso não é totalmente verdade, porque o Augusto não queria o Mano desde sempre, mas obviamente aceitou pelas circunstâncias também, né? Também não é tão simples você buscar um técnico no mercado. E agora vai ser mais difícil ainda, com a temporada já iniciada. O fato é, os resultados e tudo que está acontecendo podem obrigar o Augusto a tomar uma decisão agora. Só que se ele precisar mandar o Mano Menezes embora, a multa nesse ano ela é cerca de 20 milhões de reais. A partir de janeiro de 2025, apenas 3 salários, independentemente do mês que ele seja mandado embora. Pode ser em janeiro, pode ser em julho. Agora, esse ano, cerca de 20 milhões de reais. O Mano está tranquilo. O Mano está suave na nave. Está fazendo as cobranças que ele tem que fazer, está fazendo as escolhas que ele tem que fazer, está xingando o jogador aqui e ali. Só que, na minha opinião, ele está perdendo o grupo com essas decisões, essas palavras mal colocadas, essas declarações, esse jeito que o Mano tem muitas vezes de ser irônico nas entrevistas. Isso não costuma cair bem no grupo de jogadores. Enfim, o Augusto está amarrado. Porém, vocês imaginem se o Corinthians perde para o São Paulo, que nunca venceu. Não é que nunca venceu. O São Paulo sempre foi um freguês do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas eu poucas vezes vi, se é que vi, uma chance tão clara disso acontecer, do São Paulo quebrar esse tabu. Pode ser que a escrita seja mantida e que o Mano dê uma reviravolta e que o Yuri Alberto desencante, faça gols e as coisas fiquem um pouco mais calmas a partir da quarta-feira. Mas não é a tendência, né, gente? Inclusive, se a gente for falar em favoritismo, antes da bola rolar, o São Paulo está num estágio, o Corinthians está em outro, muito abaixo, independentemente do campo do jogo. Eu sei que isso faz diferença, um fator local, mas o São Paulo hoje tem mais time. E os caras estão com a faca nos dentes para querer quebrar esse tabu, porque sabem da oportunidade. E aí, como a torcida já empunhou, já gritou, agora é guerra, depois da derrota em São Bernardo, vocês imaginem se o Corinthians perde essa guerra. Vai sobrar para alguém. Só para fechar, o Tajeres finalmente enviou a documentação para que o Corinthians possa inscrever, regularizar o Rodrigo Garro, porém, isso depende ainda de um trâmite na Associação de Futebol Argentino para que depois isso vá para a CBF e aí ele entre no BID. Isso tem até 7 dias para acontecer, mas costuma acontecer de forma mais rápida. A questão é, na segunda-feira, o Tajeres enviou a documentação. O Corinthians está esperando até esta terça, um pouco antes do fechamento do escritório da CBF, para que ele apareça no BID. É muito difícil, mas se ele aparecer até às 7 da noite, ele pode jogar, porque ele já está inscrito no Paulistão de forma prévia. Resta apenas a regularização no BID da CBF. Talvez essa troca de documentos aconteça durante a terça-feira e ele está sendo preparado para entrar em campo, para jogar, mesmo sem ter condições legais. Se essa liberação acontecer, ele vai para campo. Não sei se como titular, né? Porque ele não jogou ainda, mas provavelmente no banco de reservas. Vamos ter que aguardar. O que vocês estão esperando desse clássico contra o São Paulo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Por favor, inscreva-se, não custa nada. Deixe teu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!